Opa, tudo certo com vocês? Cara, eu não sei se vocês já repararam, mas parece que cada vez mais as pessoas mais responsáveis, mais conscientes, mais preparadas emocionalmente e financeiramente estão tendo poucos filhos. Enquanto isso, a gente vê pessoas totalmente despreparadas, sem planejamento, sem estrutura emocional, sem estrutura financeira, tendo vários filhos. E calma, antes que alguém se sinta atacado, fique comigo até o final. E antes de aprofundar o assunto, eu vou deixar bem claro aqui: quando eu estou falando de pessoas boas e ruins, eu estou me referindo a pessoas responsáveis versus pessoas irresponsáveis. Eu não estou falando de bondade ou maldade, beleza? Não é sobre quem é melhor ou pior como ser humano, mas sim da questão do planejamento, da consciência sobre as consequências das suas escolhas, de maturidade emocional para assumir uma responsabilidade gigante que é criar outro ser humano. Porque a ideia que eu sempre trago aqui nos vídeos é um bate-papo entre amigos, trazendo certos temas que vocês sugerem, que no caso de hoje foi feito pelo escrito Matheus Holanda Diógenes, que basicamente ele sugeriu um tema de vídeo dizendo por que hoje as pessoas boas estão tendo poucos filhos e pessoas ruins estão tendo muitos filhos. E eu acredito que pessoas boas e pessoas ruins ao qual ele está se referindo seja nessa questão que eu falei para vocês anteriormente. Pessoas boas, assim, entre aspas, você pode considerar aquelas mais responsáveis, mais conscientes, mais preparadas, e as ruins, que o escrito falou, pode ser visto como aquelas pessoas despreparadas em todos os sentidos. Principalmente em três áreas, né, principais: educação, planejamento familiar e maturidade emocional, que isso muda tudo. Então eu quero saber de você, por que será que a gente tem essa percepção muito nos dias de hoje que as pessoas boas, entre aspas, têm menos filhos e as pessoas ruins, entre aspas, têm mais filhos? Deixa aqui nos comentários. Também, para engajar o vídeo, comente uma coisa aleatória aqui, que vai ser a palavra família. Bom, então para começar aqui a nossa conversa, as pessoas podem pensar que isso é achismo, que é coisa da nossa cabeça, que a nossa percepção que quanto mais a pessoa é estruturada, mais maturidade emocional, financeira, aquela questão de ser mais consciente nas suas ações, nas suas atitudes, mais preparadas, sempre é de praxe que elas têm poucos filhos ou nenhum. E tem vários dados que mostram isso, tem estudos demográficos que apontam isso. Quanto mais a pessoa tem acesso à informação, quanto mais estruturada a pessoa for, quanto mais a pessoa tem aquela estabilidade financeira, geralmente menos filhos ela tem. No Brasil mesmo, segundo o IBGE, mulheres com ensino superior completo têm em média 1,2 filhos. E você pode pensar assim: ah, mas quanto mais educação, mais estabilidade financeira, o certo não seria ter mais filhos? Só que os dados e o que a gente vê por aí é ao contrário. As pessoas que têm mais condições, mais estabilidade, mais estrutura, estão tendo cada vez menos filhos. E na minha opinião, o que corrobora com essa atitude de pessoas que têm mais consciência, que têm mais estabilidade, ela entende que trazer um filho para o mundo é um custo de alta responsabilidade, tanto na questão financeira quanto na responsabilidade total, entende? Você começa a tomar decisões da sua vida que, se você trazer um filho para o mundo, por exemplo, se você estiver numa profissão que você prioriza muito sua carreira, você pode muitas vezes deixar sua carreira de lado para ter um filho que muitas vezes pesa mais pro lado da mulher, porque muitas vezes quando ela está subindo na carreira e ela parar para ter um filho significa muitas vezes perder aquele time, né, de uma promoção, de um projeto importante, ou até mesmo ter que recomeçar do zero de novo. E, meus amigos, o tempo que ela se dedicou naquele processo todo, ela não quer fazer esse sacrifício por conta de questões, né, de pressão familiar, isso, aquilo, e muitas vezes ela sempre vai priorizar a sua carreira. Não que o homem não pense assim, mas pelo lado da mulher, você vai ver que as mulheres mais bem-sucedidas, financeiramente falando, priorizando a questão da carreira, você vai ver que era para ser o contrário, né? Tipo, como ela tem condições para criar um filho, você vai ver que ela decide não ter filhos por conta de priorizar a carreira profissional, o avanço dela no âmbito profissional. Outra questão também que eu entendi, que o custo financeiro, você criar um filho hoje, você tem que ter a ciência que você vai gastar muito, mas muito dinheiro. E quanto mais a pessoa tem a consciência, começa a ter aquela estabilidade financeira, você vai ver que ela não tem aquela pressa para ter um filho, muitas vezes deixa lá para frente, quando ela tiver mais folgada, né, com condições financeiras, que ela consiga ter um certo tipo de alívio, sabe? Não ter aquela pressão. E ao contrário de pessoas que
como o escrito falou, né, nessa questão que eu posso considerar as pessoas ruins que não têm responsabilidade, muitas vezes pensam em si mesmo, você vai ver que elas têm muitos filhos e geralmente elas não pensam na questão financeira. Por isso que a gente vê por aí várias famílias que têm muitos filhos e os filhos são jogados e não dão, sabe? Os pais que são para cuidar dos filhos não estão nem aí. Muitas vezes eles não têm uma responsabilidade tanto emocional quanto financeira, são irresponsáveis, essa que é a palavra. As pessoas podem interpretar assim: "Ah, mas ela não tá sendo egoísta, ela tá tendo filho", e não é isso. Pra mim, ela tá sendo mais egoísta ainda, porque ela tá trazendo um filho no mundo que ela mesma nem tem a capacidade de ter uma estrutura básica para ter um filho, entende? Por isso que a gente vê por aí histórias de famílias que têm muitos filhos. Se você analisar mais a fundo, esse impulso de ter filho muitas vezes está vinculado à questão de tentar fazer que um filho saiba o relacionamento, que vocês conhecem muito bem. Quantas mulheres aí, até homens tiveram essa linha de pensamento: "Pô, se eu colocar mais um filho aí, ela vai ficar comigo, ele vai ficar comigo, nossa relação vai ficar mais saudável", isso e aquilo, e acabam tendo vários e vários filhos, sabe. E também aquela questão, né, da família estar pressionando. E o que acaba sempre de praxe acontecendo com essas crianças, vocês possivelmente conhecem, é que elas acabam sendo negligenciadas em todos os sentidos, emocionalmente, financeiramente. Enquanto isso, as pessoas que desenvolveram mais maturidade emocional, seja através de terapia, experiências de vida, experiências de outras pessoas, de uma autorreflexão, de educação, essas pessoas param e pensam muito antes de ter um filho. Eles se questionam, né? Eu tô pronto para isso? Eu consigo ser pai ou mãe que uma criança merece? Eu tenho estabilidade emocional, financeira? Eu tenho uma maturidade? Eu não tô agindo por impulso, porque eu sei que as dificuldades vão vir, vão ser muitas, sabe? E muitas vezes a resposta é ainda não. E elas esperam ou simplesmente não cogitam em ter filhos e focam em outras questões, que eu falei para vocês, a questão da carreira, a questão da própria relação, se for um casal, né? Se ambos tiverem como um acordo de não terem filhos ou adiar mais para ter filhos quando eles tiverem uma condição financeira ou outras questões mais estáveis, eles sempre vão adiar. E isso não acontece com as pessoas despreparadas, sem planejamento, sem estrutura emocional e acabam tendo vários e vários filhos. Por conta do que nem eu falei para vocês, às vezes para fechar uma brecha na relação, para tentar consertar a relação, e muitas vezes que eu reparei é que quanto mais filhos eles têm, você vai ver que eles sempre jogam as expectativas deles nos seus filhos, sabe? A pessoa muitas vezes quer que o filho seja, sei lá, um jogador de futebol, alguma coisa, uma pessoa famosa, isso, aquilo, e joga toda uma carga de responsabilidade, de já responsabilidades, muitas vezes as frustrações que eles tiveram nos seus filhos, e acabam sempre tendo mais e mais filhos para meio que julgar na sorte para um deles dar certo, entende? Cara, também é só usar um pouco aqui o raciocínio. Se a gente está vivendo em um ambiente onde o futuro é incerto em todos os sentidos, onde as oportunidades já estão sendo escassas, sabe? Onde a educação de qualidade é um sonho distante, o incentivo para planejar a longo prazo é muito menor, a vida se torna mais sobre o agora. E ter um filho pode ser visto como muitas vezes um propósito imediato, entende? Uma forma de afeto e pertencimento em um mundo que te nega outras formas de realização. Mano, eu acho que é muito egoísta da parte das pessoas que não tem, né, a questão básica da estrutura toda para você ter um filho hoje, que envolve a educação, o planejamento familiar, maturidade, essa que é a palavra, maturidade emocional. As pessoas acabam sendo egoístas a tal ponto que trazem filhos e mais filhos, e a criança já nasce e passa necessidade, falta de comida de qualidade, falta de roupa adequada, falta de acesso à saúde decente, falta até de oportunidade de educação. E o mais triste disso tudo é que a criança não pediu para nascer. Ela não tem culpa de ter vindo ao mundo numa situação financeira difícil, aos quais seus próprios pais são egoístas ao tal ponto de jogarem as suas frustrações, jogarem seus anseios nas costas dos filhos, tendo aquela visão de que não, o meu filho vai mudar a minha vida, vai mudar a vida da minha família, sendo que muitas vezes ele mesmo não quer mudar, entende? Por isso que tem um lado da psicologia, tem estudos que mostram que quando o filho, né, tem uma pressão muito grande, ele acaba deixando de viver a sua própria vida e acaba vivendo a vida que os pais querem que ele viva. Ele acaba ficando tão mal na saúde mental, saúde física,
que ele acaba trazendo a responsabilidade dos outros para com ele ser e ter aquela síndrome do salvador de ser o provedor da família toda, entende? Nas costas de uma criança que não tem nenhum básico para uma família saudável, uma família estruturada, sabe? Na minha opinião, eu posso estar errado, vocês podem colocar aqui nos comentários, mas a meu ver, quando tem pessoas despreparadas em todos os sentidos, agem no impulso para ter filhos e mais filhos, ao meu ver, isso é um pouco tão egoísta que acaba jogando uma carga para os filhos, que depois que você conhece muitas vezes histórias de pessoas que têm uma pressão tão grande, você vai ver que os pais, a família dele, jogou uma carga tão grande nas costas dele, que nem o básico eles conseguiram fazer e querem que os filhos supra aqueles anseios, as necessidades que eles tiveram, que eles têm. Vocês possivelmente conhecem pessoas, famílias que são assim. Eu acho que deve ser por isso que um inscrito sugeriu esse tema, entende? E as pessoas com mais consciência, mais responsabilidade, mais preparada emocionalmente, financeiramente, entende essa dinâmica toda que não é só naquele sentido, pô, vou colocar uma criança no mundo porque é bonito, isso, aquilo, vou ter um filho que vai carregar meu nome, vai carregar meu legado. Eles não veem só apenas nesse sentido mais emocional da coisa toda, entende? É uma questão mais macro, envolve você não agir por impulso, uma questão que você não pode ser egoísta a tal ponto de colocar filho, filho pós filho, sendo que você não consegue nem proporcionar uma qualidade de vida para você e você vai colocar um filho no mundo, sabe? Jogar toda aquela sua expectativa no filho. E por isso que vocês começam a entender o porquê. Muitas vezes as pessoas mais estruturadas, pessoas que têm um certo nível de educação, planejamento, acabam tendo poucos filhos, no máximo 2, né? Ou não tendo nenhum. Porque eles entendem que filho não é aquela busca de validação externa das pessoas, uma forma de preencher um vazio emocional que você tem, vai trazer um filho no mundo, não é aquele símbolo de status ou pertencimento, ou que algo aconteceu sem planejamento. E o complicado é que esse fenômeno curioso, que pessoas mais conscientes têm menos filhos e pessoas menos preparadas têm mais filhos, a sociedade começa a achar que isso é normal. E não é simples assim, não é sobre ser bom ou ruim, é sobre questão de você estar preparado, uma questão mais ampla, emocionalmente, financeiramente, não sendo egoísta a tal ponto de muitas vezes jogar suas expectativas nos seus filhos, tentar usar um filho como uma ferramenta na sua relação para tentar reconstruir seu relacionamento com outra pessoa, e acaba mais sendo que pessoas boas e ruins, tem a ver muito com a questão de você estar realmente agindo por impulso ou agindo com mais consciência e tendo uma estrutura para você planejar tendo filho, estando preparado para essa alta responsabilidade e não agindo por puro egoísmo. Então, você vai ver que a maioria pensa assim: eu prefiro ter 1 ou 2 filhos e conseguir dar atenção, todo o suporte emocional, toda a presença que eles merecem, do que ter 4, 5 e não conseguir dar conta de nenhum direito. E veja bem, eu não estou dizendo que quem tem muitos filhos não consiga cuidar bem deles, longe disso. Tem várias famílias grandes por aí que são super presentes e amorosos, mas eu estou falando de padrões gerais, de tendências que a gente observa por aí fora. Mas enfim, essa é apenas a minha opinião. Se você concorda ou discorda ou quer acrescentar alguma coisa, comente aqui nos comentários. E assim como esse inscrito, se você tem um tema de vídeo que queira que eu dê minha opinião, coloque logo abaixo. E se você quer mais prioridade no seu tema, coloque um valeu demais junto com o seu tema. E tem algumas formas que vocês podem me ajudar financeiramente a me manter nessa plataforma. Tanto no Apoia-se, que é mensal, pode contribuir com qualquer valor que vai me ajudar muito mesmo, com valeu demais, ou pelo Pix, que eu sempre deixo aqui um QR Code, e logo na descrição tem o link para você entrar na vaquinha, que vocês podem contribuir também com qualquer valor, me ajuda muito, beleza? No mais, desejo sucesso para todos vocês e até a próxima.